Obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa de hoje é aquele do formato que a gente chama de presidencial, né? Então o pastor Marcos Granconato vai iniciar fazendo a primeira inquirição dele, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção, e o seu interlocutor será o pastor Wellington Mariano, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor Marcos Granconato. Ok, obrigado. A primeira pergunta que quero fazer, na realidade eu já fiz essa pergunta aqui uma vez só, já faz bastante tempo. E de saber a opinião do pastor sobre isso. A minha pergunta é a seguinte: a Bíblia diz que surgirá um dia um homem que é denominado como filho da perdição. É o anticristo, ele vai surgir. O apóstolo Paulo fala sobre ele em 2 aos Tessalonicenses 2. Ele é chamado de o homem da iniquidade. Este homem ainda não apareceu, ele apareceria, segundo o meu entendimento ainda não apareceu. Ele tem esse título, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus, é um texto profético, e fala que ele, ao final do seu trabalho, do seu ministério maligno, depois que ele se revelar, o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, no versículo 8 de 2 aos Tessalonicenses 2. Eu gostaria de saber o seguinte: isso aqui, essa profecia, é uma profecia inalterável? Ou essa profecia pode mudar? Pode acontecer desse homem da iniquidade não cumprir essa profecia? Ou essa profecia determina o destino danoso deste homem, sendo destruído? O Apocalipse fala que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Este homem não estaria predestinado à perdição? Ou essa profecia pode falhar, ele se arrepender, usar seu livre-arbítrio e se arrepender e isso não acontecer? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para o irmão. O texto, no meu entendimento, é claro. Não vejo possibilidade de alteração daquilo que foi apresentado por Deus na Bíblia. A posição que a Bíblia apresenta para Satanás e alguns anjos é que o estado deles já está selado, não há alteração disso. Então eu não consigo encontrar na Bíblia, ou não me recordo de nenhum versículo que trate ou que possa apresentar o contrário, ou seja, de que possa haver uma mudança no destino eterno de Satanás e de seus anjos. Então, de maneira clara e direta, não, eu acredito que a situação dele é essa mesmo, o que Deus previu. Agora, não sei qual é a intenção do pastor ao perguntar isso, mas a primeira coisa que eu quero dizer é que a Bíblia ela é um manual de salvação para o homem. Então, a primeira coisa, a Bíblia foi feita para que o homem lesse, ou seja, a Bíblia não instrui em nenhum lugar para que seja pregado para anjos, por exemplo. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que nós devemos pregar anjos ou ganhar anjos. Então, naturalmente, a discussão acerca da salvação é da salvação de homens. A Bíblia está falando de homens. A Bíblia não insta nem pede para que, por exemplo, anjos se arrependam ou que anjos deixem de cometer o que eles estão cometendo. Então, eu entendo dessa seguinte maneira: o fato de que o destino aqui está selado também não quer dizer que foi Deus quem causou isso. Ou seja, não é Deus a origem do pecado, do mal que acometeu Satanás. Dessa maneira, Satanás ele está sendo condenado por algo que ele cometeu, mas que não Deus o instou ou o levou para cometer. De maneira que não há mancha no caráter de Deus, de maneira que não há falta de amor, de consideração ou de qualquer coisa desse tipo acerca de Deus. Então, é essa a minha resposta. Como ainda tem meio minuto, só uma perguntinha, pastor. O texto está falando de anjos ou de um homem?
Nesse sentido, o texto está falando o texto está falando de uma pessoa que está agindo, fazendo o papel de Satanás. Tá bom. Ok. Obrigado. Por nada. Seus comentários, pastor. Eu não falei sobre anjos. Eu falei sobre um homem. Agora, que ele está fazendo o papel de Satanás, a Bíblia fala que do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Qualquer incrédulo é um objeto da ação do diabo. Qualquer incrédulo se enquadra nessa descrição que o irmão mencionou agora. Isso não torna o incrédulo Satanás. Isso não torna o incrédulo um anjo. Ele é uma pessoa em quem o Espírito de Satanás atua. Eu estou falando aqui sobre um homem como eu e você. Um homem como nós, a diferença é que nós somos crentes, somos salvos, o Espírito Santo habita em nós, mas ele não. E aqui está dizendo que o que vai acontecer com um homem, não com um anjo. E esse homem conhece o Evangelho, certamente vai conhecer mais do que muita gente o Evangelho. Então, se é errado, se fere o caráter de Deus predestinar alguém para a perdição, não interessa se ele predestina 100 ou se ele predestina 1. Se ele predestina alguém, se é errado predestinar para a perdição, se ele predestinou 1, ele errou. É errado. O caráter dele está maculado. Agora, o que nós dizemos é o seguinte: não é errado Deus predestinar para a perdição. Isso acontece aqui, essa profecia Deus enunciou, Deus escreveu o futuro, não é esse homem que escreveu o futuro, foi o próprio Deus quem escreveu o futuro e o revelou aos seus apóstolos, no caso é o apóstolo Paulo, e ele disse o que vai acontecer com esse homem. Deus estabeleceu isso, Deus fixou a história lá na frente e disse, vai ser assim, esse homem não vai se arrepender, seria bonito se for diferente, mas ele não vai se arrepender e ele será condenado e lançado ao inferno. Isso está determinado. O texto fala sobre o fim que está determinado sobre ele em outras passagens. O fim que está determinado sobre ele. Há outras passagens que usam essa expressão. E isso não fere a santidade de Deus. Deus é Deus. Se Deus quer mostrar a sua ira sobre alguém fazendo isso, ele pode fazer isso. Ele já demonstrou sua ira de várias maneiras. Isso não fere a sua santidade. Eu concordo com o irmão que a questão da teodiceia, ela nos incomoda. Como nós podemos, né, manter algo assim, ver algo assim, algo já estabelecido, algo já determinado? Eu tenho aqui uma determinação para a perdição sendo previamente estabelecida, né? Eu tenho isso claramente aqui, e isso não fere em nada a santidade de Deus. Como nós lidamos com isso? O próprio Armínio, que também cria nisso, ele diz o seguinte, olha, a providência de Deus, o modo como ele atua na história, interfere na história e usa o mal, ele faz isso de uma forma em que ele não se torna culpado. Armínio diz isso nos seus trabalhos. Então, eu creio aqui que o texto fala assim de uma eleição para a perdição, e isso não fere a santidade absoluta.